Boa tarde, oitavo B. Bem, na aula passada eu deixei uma atividade aí, tá? Que se refere ao início aí de potenciação, tá? Eu comecei falando sobre a definição de potenciação, tá? Envolvendo bases reais e expoentes inteiros, né? O comportamento, como é que se dá, o que é uma potência, tá? Como você fazer a resolução de uma potência. Bem, os conceitos básicos. Falei também das potências de expoente 1, de expoentes inteiros maiores que 1. Falei também dos expoentes inteiros negativos, né, que tem um comportamento, toda vez que você tem uma potência, tá, geral de expoente negativo, né, para você torná-lo positivo, basta inverter a base e automaticamente você inverte o sinal do expoente. Também foi explicado. E falei também sobre notação científica. Pronto, isso aí foi a aula passada, certo? O que a gente vai fazer? Aí eu deixei uma atividade na página 35 que envolve exatamente esse conteúdo, tá? Que é a parte prática. Então vamos começar aí a fazer a resolução da letra B. O que é que diz o enunciado da primeira questão? Calcule as potências a seguir. Por exemplo, o primeiro caso seria a letra B. O que é que ele tem? 1 meio elevado a menos 3. Vejam que esse 1 meio representa quem? A base. Então isso aqui eu chamo de base, certo? E esse menos 3, tá? Eu vou chamar de expoente, tá certo? Então, esse termo numérico que vem em cima, nós chamamos de expoente. Esse termo que está compreendido entre parênteses, nós chamamos de base. Então, a base é 1 meio, o expoente é menos 3. Toda vez que eu tiver uma situação como essa, eu vou relembrar aqui, tá? A definição de potências de expoente negativo, tá? Tem lá na explicação. Quando eu tenho uma potência geral, de forma genérica, A representando qualquer número real, certo? Elevado a menos n representando um fator inteiro negativo. Toda vez que eu tiver uma situação como essa, para tornar esse expoente positivo, basta eu inverter a base. Essa base, quem é? O A. Tá? Independente desse valor real, ele é invertido. Automaticamente, o seu sinal aqui, ó, do expoente também vai ficar invertido, ou seja, vai ficar também agora positivo. Deixou de ser negativo, passou a ser positivo. Por quê? Porque houve uma inversão da base. Lembrando que por uma propriedade que nós temos em potência, que nós temos a potência de um quociente. Então, eu posso determinar aqui, ó, 1 elevado a n, assim como a elevado a n. A potência de um quociente é o quociente das potências. Então, vai ficar 1 elevado a n dividido por a elevado a n. Só que 1 elevado a qualquer expoente sempre vai ser 1. E aqui vai ficar a elevado a n. Bem, eu expliquei com a riqueza de detalhes maior, certo? Lá na aula. É só dar uma olhadinha, tá certo? Pronto, vamos para cá agora. Vamos aplicar. Veja um comportamento. O que é que acontece com a base? Inverte. O que é que acontece com o valor do n, que é o expoente? É invertido o sinal. Ótimo, então vamos fazer a mesma coisa. Aqui você tem um caso semelhante, tá? 1 meio representa A e esse menos 3 representa quem? O meu expoente. O que é que eu vou fazer? Eu vou inverter a base, tá? Invertendo essa base, como é que fica? Aí, ó. Invertendo a base vai ficar 2 sobre 1, tá? Certo? Pronto. E agora? E o 3 passa a ser positivo. Tá certo? Bem, eu sei, professor, que 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, tem aqui, ó, 2 elevado ao cubo. Bem, 2 elevado ao cubo representa o quê? É o produto do 2 por ele mesmo quantas vezes? Tá? 3 vezes. Porque esse expoente positivo indica o número de vezes que essa base é multiplicada por ela mesma. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então aqui, ó, 2 vezes 2 são 4, certo? E esse resultado 4 multiplicado pelo 2 que sobrou vai ser numericamente igual a 8. Tá certo? Isso aí é quem? Seria a letra B, pessoal. Vamos agora à letra C. Letra C, mais simples ainda. Olha só. Você tem aqui, ó, 2 elevado a menos 1, tá? Em que a base é 2 e o expoente é menos 1. O que é que eu vou fazer para tornar esse expoente positivo? Vou inverter a base, tá? Invertendo a base, esse expoente passa a ser o quê? Positivo. Precisa colocar o sinal do 1? Não. Toda a potência, já estudamos isso, independente da base, tá? Se ela tiver aqui, ó, elevado a expoente igual a 1, o resultado é a própria base, tá? Conservando até o sinal, viu? C também concluída. Vamos agora à letra E. Você tem menos 4 elevado ao expoente 3, certo? Bem, professor, aqui, tá? O expoente já é positivo, tá? Esse expoente inteiro aqui. Então, o que é que eu faço?
O expoente indica a quantidade de vezes que essa base é multiplicada por ela mesma. Como o expoente é ímpar, eu já sei que o resultado é negativo, porque preserva o sinal. Mas aplicando a definição, ficaria assim, ó, menos 4 vezes menos 4, multiplicado por menos 4 novamente. Quantas vezes? 3 vezes. O expoente indica o número de vezes que essa base é multiplicada por ela mesma. Bem, eu já sei que esse primeiro produto, ó, menos por menos vai dar o quê? Vou colocar o resultado aqui na frente, ó. Menos por menos vai dar mais, e 4 vezes 4 são 16. Então, sobrou 16 multiplicado por esse menos 4 aqui, ó. Quando eu for fazer esse produto, 16 vezes menos 4, olha só, mais vezes menos, sinais diferentes, resultado negativo. E 4 vezes 16 é igual a 64. Portanto, o resultado final dessa potência é menos 64. Então, ok, feito também. Letra H. Você tem menos 3 sétimos elevado a menos 2. Fiz um exemplo para vocês, não foi? Tá? Enviei aí no grupo. Ótimo. Como é que eu faço isso, professor? Simples. Primeiro, vamos inverter a base. Lembrando, vou destacar aqui, tá, o sinal para você entender. Quando eu inverter a base, o que é que vai acontecer? O 7 passa a ser o numerador e o 3, que era numerador, passa a ser o denominador. Mas esse sinal da base não muda, por enquanto, pelo menos. Quem vai mudar é o sinal de quem? Do expoente, que deixa de ser negativo e passa a ser positivo, tá? Mas como esse expoente é par, eu já sei que o resultado é positivo. Mas vamos aplicar a definição? Ora, menos 7 terços elevado ao quadrado vai ser menos 7 terços multiplicado por menos 7 terços, tá? Essa multiplicação de menos por menos, os sinais são o quê? Iguais, então o resultado é positivo. Você vai multiplicar o numerador vezes o numerador. 7 vezes 7 são 49. E o denominador vezes o denominador. 3 vezes 3, 9. Portanto, resultado final, 49 nonos. Tá certo? Questão 2, pessoal. O que é que ele quer? Ele quer que você encontre o valor dessa expressão aí todinho, ó. Tá certo? Como é que eu vou fazer? Aqui a gente vai usar a nossa linha de raciocínio. Olha só. Tá? Vai raciocinar da seguinte forma. Professor, eu tenho menos 1 elevado a oitava, eu tenho menos 1 elevado a quinta e tenho menos 1 elevado a 16. O que é que eu sei? O 1 elevado a qualquer expoente, independente do expoente, ele sempre vai ser igual a 1. Por quê? Porque 1 elevado a 8, exemplo, se desconsiderasse o sinal, ó, fosse positivo. 1 elevado a 8 seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, quantas vezes? 8 vezes. Só que 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, ele multiplicado por ele mesmo 8 vezes vai ser igual a 1. Da mesma forma que 1 elevado à quinta também, e 1 elevado a 16 também. O que é que você percebe aqui? Eu já sei que esse resultado de 1 elevado à oitava é 1. Mas o expoente, aqui, ó, a base é negativa e o expoente é o quê? Par. Então, quando o expoente for par, vou até destacar, ó, o expoente aqui é par. Significa dizer que o resultado dessa base sempre vai ser o quê? Positivo. E como eu já sei que 1 elevado à oitava é 1, então é só colocar 1 aqui, ó. Simples assim, ó. Mantém o menos 3, mantém o sinal do produto. Professor, por que você não faz logo a multiplicação? Porque quando você tem uma expressão numérica que envolve potências, tá? Ou radiciação, você prioriza as potências. Depois você vai para as operações de multiplicação, depois adição e subtração e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Que é a mesma história, ó. A diferença é que a base continua sendo menos 1 e o expoente agora é o quê? Ímpar. Toda vez que eu tiver uma potência de expoente ímpar, ele preserva o sinal da base. Então, eu vou manter esse sinal menos e 1 elevado à quinta potência também é 1. Feito, né? Vamos resolver esse agora? Colocar entre parênteses. Depois a gente vai só eliminando os parênteses. Vamos lá. O expoente aqui é o quê? Par. E a base é negativa. Mas independente dessa base ser positiva ou negativa, se o expoente for par, resultado é positivo. 1 elevado a 16 é 1 multiplicado por ele mesmo 16 vezes, que é igual a 1. Pronto, feito, pessoal. E agora? Agora é só correr para o abraço. Você vai priorizar quem? Aqui tem subtração, multiplicação e adição. Prioridade, multiplicação. Mas por enquanto, o que é que eu vou fazer? Vou manter esse, mais um, e vou fazer esse produto aqui, ó, que eu vou destacar, tá? Quando eu multiplico menos por menos, os sinais são o quê? Iguais. Então, o resultado é o quê? Positivo. 3 vezes 1 são 3, tá certo? Aqui, ó, tem um sinal positivo antes do parênteses. Faz o jogo de sinais também. Olha só, mais com mais vai dar o quê? Vai continuar mais. Por quê? Porque os sinais são iguais, tá? Então, mantém 1. E agora? Ora, é só somar. 1 e 3 são 4, tá? 4 mais 1, 5.
resultado final da expressão é igual a 5, ok?